Boa tarde a todos e a todas. O título do meu estudo é Obtenção e Caracterização Química do óleo essencial de Lisfânia ambrosiоides, cultivado no município do Conde, na Paraíba. É importante salientar, gente, que esse estudo ele é fruto de uma pesquisa multicêntrica, ou seja, é uma pesquisa que envolve dois institutos de pesquisa. Um é o Instituto Federal, Campus Cabedelo, através da professora doutora Patrícia Fábia e seu grupo de pesquisa em plantas medicinais, e o outro através da doutora Carolina Paula de Souza Moreira, na Fundação Ezequiel Dias, que é a FUNEP, que fica lá em Minas Gerais. Introdução. Eu começo estudando a Disfânia ambrosiоides através do que leva os autores e a literatura a buscar essa espécie, que aqui no Nordeste é conhecida como mastruz. Então eu pude observar que essa planta, o que leva ela ao estudo, é o fato dela ter inúmeras propriedades medicinais, ou seja, inúmeras propriedades são relatadas com essa planta. Dentre essas inúmeras propriedades, existem metabólitos secundários que estão representados através de metabolismo secundário. E dentre esse metabolismo secundário, um composto que é muito importante, que aparece basicamente relacionando-se a dois tipos, né, de atividades medicinais, é o ascaridol. O ascaridol ele é tido por alguns autores como composto majoritário na espécie, além de ser o que mais aparece, principalmente aqui no Brasil, na região sudeste. Então, a gente vai ter duas atividades desse composto, que é a propriedade leishmanicida e antihelmíntica. Então, devido a esses fatores, o presente estudo ele tem como finalidade avaliar o perfil químico de Disfânia ambrosiоides na estação seca no município de Conde, na Chegando na metodologia, a gente vai ter uma metodologia que ela está estruturada em 4 partes. Local de coleta, extração, CGMS, que é a técnica padrão ouro para a identificação de compostos que estão presentes nesses óleos, né, compostos voláteis, e análise de dados. No meu local de coleta, como eu já havia citado no título, o município foi no Conde, aqui mesmo na Paraíba, na comunidade Guaxinduba. Sara, qual foi o motivo de você ter escolhido esse local? Pelo simples fato dessa planta ser muito utilizada pelos moradores de Guaxinduba para fins medicinais. Alguns fatores do local de coleta devem ser citados aqui na metodologia, como, por exemplo, a estação foi estação seca, a coleta foi em novembro, e o solo, ele era um solo que não era adubado e nem sofria nenhum tipo de processo de fertilização, certo? A segunda etapa é a extração, certo? A extração, o processo dela começou no IFPB, com a gente fazendo essa coleta, pegando essa planta, esse material vegetal, separando esse material vegetal e colocando ele em estufa de circulação forçada a 32 graus Celsius por 72 horas, ou seja, ficou lá por 3 dias. Depois que ficou por 3 dias, o que aconteceu? A gente separou as quantidades em sacos, etiquetamos, colocamos a identificação para envio posterior à Fundação Ezequiel Dias. Tudo isso a temperatura ambiente. Quando chegou na FUNEP, o que foi que aconteceu? Eles pegaram, colocaram esse material numa espécie de processador, né, moeram, uma máquina de moer, colocaram esse material se reduziu a pó. Esse material foi armazenado em vidraria âmbar e condicionado a menos 20 graus Celsius até o seu posterior uso. Posteriormente, foi feita a etapa de extração.
que é feita pela técnica da hidrodestilação. Então, essa técnica, ela dura em média umas 2 horas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, até esse aparelho que eu coloquei a foto dele, aparelho de Clevenger. A gente tem esse balão aqui de fundo redondo, um balão de 2 litros, água destilada, colocamos 500 ml de água destilada, 50 gramas de um material vegetal, essa parte branquinha chamada de manta aquecedora, e essa manta aquecedora ela tem 240 graus Celsius, temperatura. O cálculo do rendimento do óleo foi volume por massa. Foi assim que a gente chegou ao cálculo de rendimento. Como é que a gente obteve esse óleo? A gente obteve ele através da técnica da hidrodestilação, ou seja, os compostos voláteis, eles vão se volatilizar e se condensam, ou seja, os compostos que possuem a menor molécula. E aí a gente vai conseguindo obter os compostos que estão presentes dentro desse material vegetal. A segunda etapa é a etapa padrão ouro, na extração e caracterização química, né, do perfil químico, que é o CGMS. O que significa CGMS? É cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Então, a gente tem 2 máquinas que estão trabalhando no sistema de acoplamento, certo? Coloquei ela aqui embaixo para vocês poderem visualizar como são as 2 máquinas. Então, o modelo foi o CGMS QP 2010, modelo que tem o amostrador automático, certo? O modelo da Shimadzu. Utilizamos 20 microlitros do óleo essencial que a gente obteve lá na extração e 980 microlitros de acetato de etila, grau HPLC. E o padrão que a gente utilizou de hidrocarbonetos foi do C7 ao C30 da Sigma Aldrich. A próxima etapa também está dentro do CGMS, né? Aqui são algumas, eu coloquei para vocês verem alguns fatores que operaram na máquina, como temperatura do forno, temperatura do injetor, o fluxo do gás de arraste. Vocês podem observar esses detalhes nesses 2 quadros aqui que eu coloco para vocês. Isso aqui são só as condições em que a máquina ela operou. E no final está a nossa metodologia, que compreende toda a análise de dados que a gente obteve. Então, para a gente analisar todos esses dados, todas essas substâncias e confirmar a caracterização dessa substância, a gente fez uso do software da máquina, que é o GCMS Postron. A gente também fez uso da biblioteca NIST e fizemos também uso, no final, a nível de realmente confirmação, do LTPI, que é o cálculo de índice de retenção com programação linear de temperatura. Fizemos esse cálculo para todas as substâncias que apareceu na nossa amostra. Resultados e discussões. A gente conseguiu identificar, nesse tipo de amostra, a gente conseguiu identificar 21 substâncias. A alfionona foi a que teve o maior percentual, 41,60%. Timol, 15,74%, ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o carvacoco, 11,76%. Analisando outros estudos para que a gente conseguisse explicar esse alto percentual de alfa-ionona, quase a metade da nossa amostra, como a gente pode ver, a gente não conseguiu encontrar na literatura esse tipo de composto citado na espécie. Olhamos diferentes países, não conseguimos encontrar. Porém, entretanto, todavia, estudando possíveis desencadeadores que levassem ao alto percentual desse composto, nós podemos observar na literatura que existe um processo chamado via de degradação oxidativa dos carotenoides, que é um processo em que ocorre a oxidação e através de algumas reações ocorre essa via de degradação dos carotenoides. E que fatores podem desencadear
essa via de degradação oxidativa de carotenoides? Pois bem, oxigênio, injúria no tecido vegetal, metais, deixa-me ver, exposição à luz, temperatura, calor. Então, analisando esses fatores que são citados na literatura, nós observamos que algumas coisas que ocorreram dentro de nossa metodologia, na parte do processamento, podem ter levado à via de degradação oxidativa de carotenoides durante esse processo que compreende a coleta e a extração, que durou em torno de 3 meses. Considerações finais. Como eu falei para vocês, né, devido a essa falta de esclarecimento científico, frisando a fisiologia da degradação dos carotenoides na espécie que nós estudamos, nós recomendamos e também concluímos que é necessário, sim, estudos experimentais para avaliar como esses fatores relacionados ao lento processamento podem desencadear a degradação de carotenoides em Disfonia ambrosioides.